pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além do Diagnóstico. Sejam muito bem-vindos. Estaremos falando a respeito do início da jornada do tratamento contra o câncer. E hoje teremos convidados especiais que estão enfrentando o câncer e que já enfrentaram o câncer também. Estaremos falando a respeito de diagnóstico, opções de tratamento e também de emoções sentidas durante esse processo. E você viu quem está aqui hoje? Vi sim, você viu como nós estamos chiques? Tá vendo? Olha que honra, modelo da rede. Que lindas! Meninas, é um prazer ter vocês aqui conosco, tá? Muito obrigado por ter topado a ideia. Espero que muita gente possa assistir esse vídeo para assistir a experiência de vida de vocês. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E você que está assistindo aí, não esquece de curtir e compartilhar os nossos vídeos. É isso aí, pai. Sejam bem-vindas, meninas, Ronise e Diana. Oi, boa tarde, gente. Um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite. E eu acho que vai ser muito legal para todo mundo esse bate-papo aqui hoje. Vai sim. Boa tarde, eu sou Ronise e agradeço pelo convite. E vai ser muito legal mesmo a gente estar aqui nessa roda de bate-papo. Espero que a gente atinja as expectativas. Com certeza, vocês foram o primeiro nome, né, Rê, que a gente pensou, né? Não, tem que abrir com a Diana e com a Ronise. Seria Porque muito a Ronise é legal, tão né? alta astral, né? E a Diana fala tão lindo. Gente, dá vontade de ficar ouvindo só ela falar, né? Sim, gente. É um prazer ter vocês aqui, meninas. Agora vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência, né? Vocês poderiam contar como que foi o momento do primeiro diagnóstico? Como vocês receberam? Como vocês... Assim, porque não é fácil, né? Sabemos que não é fácil. Bom, meu nome é Diana, hoje eu tenho 42 anos, mas na época da descoberta do diagnóstico do câncer de mama, eu tinha 37 anos e tinha acabado de ter o meu filho caçula. Eu tenho 3 filhos, sou mãe de 3 filhos. Os 3 mamaram no peito, que é uma das coisas que o médico pergunta, né? Que isso ameniza, aumenta as chances de você não ter o câncer de mama, mas eu tive. E no momento, né, do recebimento do diagnóstico, eu acho que é alguma coisa, assim, muito negativa, né? Mexe demais com todas as emoções. Porque, a princípio, a primeira coisa que vem na cabeça, eu acho que de 99% das pessoas que recebem um diagnóstico como esse, é uma sentença de morte, né? É algo que não teria cura. Eu não sei, Rô, para você foi assim também? Ou você acha que não? Olha, eu acho que eu acho não. Eu sou agraciada por Deus, porque em nenhum momento eu ouvi a palavra câncer. Em nenhum momento foi me falado você está com câncer. Para mim não foi assim. Então eu considero que eu sou muito abençoada por Deus, porque eu fui fazer uns exames de rotina que eu fazia durante todo o ano, né? E nessa época eu estava morando em Lençóis Paulista, mas eu estava vindo de Botucatu. E no exame de rotina, o doutor me falou: olha, eu dei uma passadinha para ver a sua mamografia. Eu fiz a mamografia primeiro e depois a ultrassom. E eu vi um nódulo. Então, eu vou pedir para você, eu vou adiantar o seu resultado, porque quando a gente passa lá pela frente, eu fiz tudo, né, no particular. Quando a gente passa lá na frente, a gente já pega o papelzinho da data que a gente vai buscar os exames. E era dali umas 2 semanas. Aí ele falou: eu vou te adiantar. Isso era uma quinta-feira. Ele falou assim: amanhã de manhã você pode estar passando aqui, pegando os seus exames e levando para sua ginecologista? Eu falei: ah, tudo bem. Aí, assim, como eu estava morando em Lençóis, no outro dia, aí o meu marido estava me esperando, estava na época da pandemia, ele não podia entrar comigo, ele estava na praça me esperando. Aí eu falei para ele, falei: ah, deu um nódulo, né? Eu não entendi direito, mas deu alguma coisa lá. Aí,
como a gente veio embora, a gente foi embora para Lençóis e eu pedi para uma amiga passar, eu liguei para a doutora, ela falou assim, manda os exames para mim. Aí eu pedi para uma amiga passar, pegar os exames e levar para a doutora, e depois eu conversei com a doutora. A doutora falou, olha, realmente tem um nódulo na mama esquerda e já foge de mim. Você precisa procurar um mastologista com urgência. Aí ela falou, olha, eu vou deixar seus exames aqui na secretaria e vou colocar o nome de alguns médicos. Você procura um mastologista com urgência. Como eu morava em Lençóis, eu preferi optar por fazer um tratamento ou ali em Lençóis ou Bauru, que fosse mais perto. E eu tinha já um mastologista que eu confiava bastante, mas ele não estava no Brasil. Então eu pedi muito a Deus, sabe? Eu naquela hora, mas assim, bem tranquila. Até então nada eu pensava de ruim. Bem tranquila, eu pedi a Deus que me iluminasse, que eu peguei uma listinha lá e fui ligando. Falei, aquele que me atender é aquele que é para eu fazer o tratamento. E Legal. como era urgente, aí eu liguei em 3. Aí no quarto que eu liguei, atendeu e falou, você pode vir amanhã? Eu falei, posso. E eu trabalhava e eu saí à tarde, fui. Ele viu e pediu para fazer uma punção. Aí o médico falou assim, olha, se der positivo, tudo bem, vamos conversar, vamos fazer uma cirurgia e vida que segue. Se der negativo, vida que segue, aí a gente conversa também e vida que segue. Foi isso. Aí rapidamente eu fui fazer, né, a punção nos dias, foi tudo muito rápido. E no dia de ir saber o resultado, o meu marido estava trabalhando em Bauru e eu fui com meu filho para Bauru para saber do resultado. Aí o meu filho ficou do lado de fora da sala, nós entramos, aí o doutor viu e olhou para mim, ele olhou e falou assim, bom, ele ficou assim, Isso era numa terça-feira. Ele falou assim para mim, vamos fazer cirurgia quinta-feira? Nossa, foi muito rápido. Foi. Ele ficou, olhou pra mim, vamos fazer cirurgia quinta-feira? E qual que foi sua emoção ali, seu pensamento, a hora que ele veio e contou essa notícia pra você? Demorou pra cair a ficha? Porque comigo demorou muito pra cair a ficha. Gente, Muito, muito. Pra mim foi assim, foi assim, acho que tão normal. Pra mim foi tão normal como qualquer uma outra coisa. Sei lá, eu fiquei tão tranquila, como eu tô aqui agora. Então, assim, aí o meu marido já ficou assim. Aí o médico falou: olha, vou passar já. Ele falou: olha, fica tranquila, vamos fazer cirurgia, vamos retirar isso que tá aí. Vamos fazer cirurgia na quinta, na sexta-feira você já pode ir pra casa. Então é tudo muito simples, não se desespere, nada de ir ver as coisas no Google, nada de ver isso. Vamos fazer tudo aqui. E você vai ter que passar pelo anestesista amanhã e a gente se encontra quinta-feira, às 7 horas da manhã. A secretária vai passar tudo para você, todos os procedimentos, e você tem que ir autorizar, né? Como eu fiz tudo pelo particular e tudo bem. Foi isso. Aí a gente saiu, aí a secretária foi marcar isso, aquilo. E nisso meu marido saiu da sala e ficou lá fora com meu filho. Foi onde ele contou pro meu filho. Aí a gente saiu, aí ela falou, no outro dia era pra mim passar com a anestesista, e na quinta-feira já se internar. E foi assim. Aí depois daquilo, eu fui conversar no meu serviço, né, no meu emprego. Aí ele já de cara já me falou: olha, você vai ficar, eu vou te dar tantos dias, tal, toda aquela parte burocrática, né, que tinha que resolver. Eu fui no meu emprego avisar. Bom, daí quando a gente saiu dali, o meu marido ele estava muito preocupado comigo e meu filho. E a gente foi para autorizar o encaminhamento, era próximo, então a gente foi a pé. E aí ficava meu marido de um lado, eu no meio e meu filho do outro. Eles olhavam para mim.
E eles ficavam olhando. E eu tava normal. Pra mim, tava tudo tranquilo, tava tudo. Eu ia fazer uma cirurgia, pronto, e acabou. E aí, quando chegamos lá pra autorizar, ai, senta. Sabe, estavam me tratando. Não, senta que eu fico na fila lá pra autorizar. Fiquei, É que eu acho que entra dentro de uma conversa que a gente já teve por muitas vezes, né? Que as pessoas têm muitos dogmas, já muitas coisas impostas, muitas crenças limitantes que acabam deixando o câncer pior do que é. sim, E muitas vezes as pessoas acabam até se afastando da gente por elas não saberem como lidar. sim. Então Exatamente. é um momento íntimo e único. Cada pessoa sente, percebe de uma forma. Isso é normal, que nem a Ronise é uma pessoa que eu sei que tem uma experiência de fé muito grande, né, Rô? Sim. E então isso deixou ela tranquila. Mas eu acho que ainda entra dentro do que a Renata falou do não cair a ficha naquele momento ainda. Olha, Porque pra comigo mim, também eu percebi isso, que na hora que eu, mesmo fazendo a punção e eu vendo que estava escrito carcinoma invasivo lá no resultado, maligno. eu não estava sentindo nada de diferente fisicamente, Sim. mas Nossa, claro que emocionalmente aquilo já tinha me afetado, porque eu ficava me questionando. Nossa, mas eu sempre tive uma vida que eu fui atleta, nunca fiz extravagâncias alimentares, sempre tive uma dieta razoavelmente balanceada, não tenho vícios, nunca fumei, beber socialmente, claro, como uma pessoa comum, mas não tenho problemas que favoreceriam o aparecimento do câncer, né? Então, na hora você fica assim, essa questão do não cair a ficha, nossa, mas por que um corpo que deveria estar tão saudável? E você se questionou alguma vez por que comigo? Ah, com certeza. eu acho que Acho que todo entra mundo, dentro né? desse Aham, eu questionamento acho no que geral. todo mundo Sim, que eu O que acho. isso recebe. quer me Aham, ensinar? O aham. que eu preciso aprender? Aprender. O que é que eu Uhum. preciso melhorar na minha vida, na minha Eu, qualidade de eu, vida? eu transformei isso depois, porque eu acho que daí a minha ficha caiu quando eu fui fazer quimioterapia. A minha também. Sim. Aí que foi, porque assim, eu tinha medo até de anestesia geral, eu tinha medo de não acordar. Eu sempre tive, eu nunca tinha tomado anestesia geral, nunca tinha feito cirurgia de nada. E essa foi a primeira. E eu tinha esse medo. Mas aí tudo bem, passou, mas é, a quimioterapia, sabe? E como que foi seu primeiro dia de quimioterapia? E foi tranquilo, porque mesmo a gente não sente nada no primeiro Não. dia. Aí assim, aí você ouve muito. Aí as pessoas começam. Aí assim, esse período da. Eu vou aqui pegar um gancho do que a Diana falou. Da cirurgia, e que aí todo mundo fica sabendo. Você tem câncer. Tá com câncer. Todo mundo fica sabendo. Aí assim, o que também me doeu muito. Eu acho que me dói até hoje, que eu não consegui me libertar disso ainda. Foi, foi as pessoas se distanciarem da gente. Eu tomava isso como assim, poxa, eu não tenho uma doença contagiosa. Eu acho que as pessoas pensavam que o câncer passava até por uma mensagem de celular, porque muito pouco eu recebi mensagem de celular. Eu tive apenas 2 amigas que me visitaram. Qual a mensagem que você, não cortando você, qual a mensagem que você passaria para as pessoas que estão assistindo você sobre esse assunto? Olha, eu acho assim, em si, hoje, as pessoas ouvindo câncer ainda sabe? As Verdade. pessoas ainda vê como, nossa, tô com câncer, vou morrer. A mãe do meu genro descobriu agora há pouco e já, até eu não conseguir ir lá para passar para ela que câncer não é sentença de morte, o câncer mata, na verdade, mas não é assim, gente. Sim. Sabe? Não é assim, poxa, eu tô aqui, vocês estão aqui, sabe? Não é assim. Tantas outras amigas que a gente tem com câncer, hoje em dia tá tudo tão muito, sabe? Assim, envolve muita coisa, sabe? Então a mensagem que eu passo, poxa,
É, igual a Renata falou, que se a Diana já tinha se perguntado por que eu? Eu cheguei a perguntar 2 vezes só. Por que comigo? Aí depois eu parei e pensei, não, eu preciso entender. Eu quero entender, foi comigo? Foi. Não foi com fulano. Então é pra mim. Se é pra mim, o que que é pra mim aprender com isso? E aí, como as pessoas se afastaram de mim, eu vi assim que eu precisava dar mais atenção pra mim, pros meus que estavam comigo na minha casa, sabe? Eu precisava cuidar de mim. Eu precisava cuidar. Na época era só eu, meu esposo e meu filho. Ao invés de eu me envolver tanto com amizades que na hora que eu mais precisei me abandonaram. Então, assim, esse abandono e assim, não foi só comigo, porque a gente às vezes a gente conversa e isso é geral, né? Então, eu vejo por um outro lado, Ronise. Como eu disse no começo, as pessoas não sabem como lidar. Exatamente. E por essa falta de saber como lidar, não saber como se comportar, o que dizer em certos momentos, elas se reservam. Nós que estamos necessitados de amor, de carinho, de atenção, é que sentimos esse rompimento, esse parto e acabamos levando para o lado pessoal, como se fosse, ai, se afastou porque é contagioso. Nem sempre é isso. Então, eu mudei o meu olhar quanto a isso. Eu prefiro acreditar que as pessoas não sabem como lidar. As pessoas ainda, assim, não têm Estão informação, não preparadas. estão preparadas para como lidar. E como você fala, assim, como você diria? Como você queria ser? Como que eu posso falar? Como você queria que as pessoas chegassem em você? Então, Assim, Regiane, eu acho que neste momento, você, como amigo de alguém que teve um diagnóstico assim, você pode olhar com carinho, ser gentil, procurar entender como você pode fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu acho que muita gente chega pra gente e se coloca assim: o que você precisar, você pode me pedir. Mas muitas vezes ligado ao lado financeiro, a algo que possa ser comprado. E não é isso que a gente precisa. Sim. Às vezes, durante a quimioterapia, que é um processo que afeta a gente em vários campos, é difícil você se alimentar, cozinhar, né? Então, o meu exemplo é o seguinte: eu deixei de fazer tudo. Eu fui afastada do meu trabalho, eu sou professora, sou funcionária pública, então eu deixei de exercer essas funções. A única função que eu não consegui, não posso deixar de exercer é ser mãe. Eu tenho os meus filhos. Então, se eu tenho alguma amiga que brinca com os meus filhos, faz alguma coisa pelos meus filhos, isso está fazendo a diferença na minha vida. Dias atrás eu passei por muito enjoo da última quimioterapia, fiquei muito debilitada. A Regiane fez comida para mim. Regiane fez Conquistou comida. meu coração. Conquistou o coração da Di. E ela Isso. conseguiu comer um pouco melhor. Porque a comida da minha mãe, que minha mãe cozinha para mim, faz tudo por mim, não estou conseguindo comer também, entendeu? Então, me ajudou. Isso fez diferença na minha vida. E como que você, sendo mãe, como que você, como posso dizer, separou, tipo, o câncer e seus filhos? Renata, eu acho que não é nem questão do eu ser mãe. Tem uma outra coisa que eu pensei muito e concluí durante esse tratamento, porque eu estou em tratamento desde o ano de 2019, foi quando eu iniciei o tratamento. Depois eu tive recidiva e tive que retomar as quimioterapias. Eu não sou o câncer que eu Sim, tenho ou tive. sim. Eu sou um ser que estou em tratamento, sim, mas eu procurei olhar para mim e me perguntar, me refletir sobre isso mesmo. Quem sou eu na sociedade? Qual é o meu papel? Então, eu não deixei de ser pedagoga, professora. Eu não deixei de ser professora de capoeira, porque eu tenho o meu esporte e sigo isso até hoje.
Eu não deixei de ser mãe, eu adaptei algumas coisas. Eu não consigo mais ser como era antes, porque o câncer foi um divisor de águas na minha vida e eu acredito que seja na vida de todos que passam por isso. Você muda o olhar. E uma outra coisa que eu gosto muito de dizer sempre é a questão de que não é que muitas vezes as pessoas também se afastam da gente, mas nós não cabemos mais naquele Isso é lugar. verdade. E isso vai causando o afastamento. A Regiane, a Ronise, você, as outras meninas, a Camila, a Rosimeire, elas não faziam parte do meu ciclo de amizade, do meu convívio social antes do tratamento. Mas hoje eu não me vejo mais sem a companhia e a amizade de vocês. Sim, é A verdade gente mesmo. teve outra visão, outro olhar, né, de Sim. enfrentamento. O que te ajudou a manter essa clareza? Eu acho que um mergulho, né, a introspecção, o autoconhecimento. Mas é tão difícil isso. Sim. Meu A gente Deus. tenta buscar o autoconhecimento, Olha, dá desespero. mas dá um desespero ali. Ai, Mas por isso mesmo é que nós não podemos nos isolar, nos afastar, né? Porque assim, cada uma tem a sua história, cada uma teve o seu momento, cada uma conta de um jeito, e assim, a partir do momento que nós nos conhecemos, a nossa vida acho que se tornou um pouquinho melhor, as experiências, olha, eu faço isso, olha, eu faço aquilo. Durante esse trato, quando eu mudei para Lençóis, eu não conhecia ninguém, a gente veio por causa do emprego do meu marido. E eu não conhecia ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Meus parentes são todos de fora, eu não tinha ninguém. Eu não tinha uma pessoa, uma amiga, um amigo. E depois que eu tive esse câncer, que aí eu fui frequentar a rede do câncer, porque uma vizinha me falou, né? Que eu comecei a participar das reuniões, né? Eu comecei a participar e eu ia ali quietinha, sentava no último lugar. Eu me lembro que você falava aquela frase: o câncer não é seu. Não Quando eu pega comecei a pra falar, você. quando eu comecei a falar, mas eu ia lá e eu ficava quietinha, lá no fundo. Teve uma vez que eu lembro que a Diana entrou, a reunião já tinha começado, aí ela entrou e não tinha cadeira para ela sentar, ela ficou em pé na porta. Aí eu dei uma olhada assim, falei, nossa, mas nossa, deve ser Insuportável. insuportável isso daí, né? Pensei, olha, quem diria que Não hoje em dia, deixo de ser. né? Mexe ali. E aí, sabe, aí depois que a gente começou, sabe, a falar, então, assim, eu ouvi isso, foi foi, acho que numa experiência de oração que eu fiz, e eu ouvi isso, não pegue aqui para você. Então, assim, a doença, quando a gente se refere a ela, o meu câncer, a minha doença, a minha dor de cabeça, a minha sinusite, então, assim, é sua, não é sua? Você tá tomando Você tá posse. tomando Você tá tomando posse. posse. Então, assim, nunca vai te deixar, sabe? Essa sinusite nunca vai te deixar, ela é sua, você tá tomando posse. É diferente de ser o meu dedo, a minha orelha. Eu sou rica, eu Então. tenho uma mansão. Não exagera também, não Toma exagera. posse. É a lei da atração. Então, aí eu via muitas pessoas falar, aí eu comecei a me interagir mais. E hoje em dia, a gente criou um grupo, né? Nós temos o nosso grupo de amigas, e é uma ajudando a outra. E eu Nós acho fomos que nos complementando. fomos. Porque nós somos muito diferentes, mas Sim. nessas diferenças nós conseguimos achar semelhanças e nos tornar mais unidas, né? Porque foi uma troca E assim, de experiência e tudo mais. Eu até comentei com uma pessoa ontem, nós nos conhecemos num momento de muita dor. Foi assim, no momento de dor que nós nos conhecemos. No momento fácil, todo mundo tá ali. Agora, no Então, momento da dor, é mais difícil. É mais permanecer, difícil. né? Mas aí eu acho que por isso que a gente se completa. Porque é cada uma com as suas dores, cada uma com a sua vida. E sempre uma perguntando
para outra. Então, assim, eu acho que, sabe, tá ali conversando, dá um apoio, manda uma mensagem, né? A Diana falou da comida até. Depois, quando eu mudei para uma outra casa, eu tinha uma vizinha que ela levava comida para mim, né? O Paulo, meu marido, deixava tudo pronto, mas também já estava enjoada de comer a comida dele, né? E a vizinha levava comida para mim. Que essa coisa da Então, alimentação é muito importante, porque a gente não deve, não pode ficar sem comer. Aí às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você vai comer uma coxinha? Hoje é o que desceu, eu vou me alimentar dessa coxinha e é o que vai me servir. Então a sim. gente tem que ir buscando alternativas. E quando a gente tem alguém bem próximo que entende essa necessidade física que a gente tem, fisiológica, enfim, é muito bom você poder contar com alguém Com a assim, ajuda da pessoa. com esse apoio. Sobre a rede do câncer, Rô, como eu fiz o tratamento no hospital público, né? E no início, como era o protocolo padrão de um câncer de mama, é, o meu, no caso, foi hormonal, o caso dele, o motivo pelo qual ele apareceu no meu corpo, e eu consegui fazer as quimioterapias aqui em Lençóis mesmo. E nesse início, lá em 2019, que antecedeu a pandemia, as reuniões da Rede do Câncer eram realizadas dentro do hospital. Então, eu já na minha primeira quimioterapia, eu já tive aquele encontro. E a Lívia, ela estava redigindo ali a reunião. Eu tive o prazer de conhecer pessoas que já estavam em tratamento há muitos anos. E eu me lembro como se fosse hoje da proposta da reunião que ela fez lá, que era como a gente estava se sentindo naquele dia. Ela queria saber como a gente estava se sentindo. E ela deu um pedaço de papel, poderia escrever uma frase, uma palavra ou fazer um desenho. E eu decidi fazer um desenho. E aí eu fiz um desenho de uma sementinha que estava sendo germinada, brotando no chão. Porque era a primeira químio. Então eu estava plantando uma semente daquilo que seria o meu tratamento e ele estava começando a brotar. Porque já haviam mais de 6 meses que eu estava tentando começar o tratamento e não tinha conseguido ainda, por várias coisas que aconteceram e eu não tinha o diagnóstico preciso, por eu estar amamentando e os médicos atribuírem a ser um problema de amamentação e não que pudesse ser o câncer. Então eu não esqueço do acolhimento já de ter a psicóloga lá, a nutricionista, aquele contato. Então, o acolhimento foi algo muito importante na primeira quimioterapia. E falando de fé, as experiências de fé que a gente tem durante todo esse percurso, no dia em que eu fui a Bauru para pegar o resultado dessa punção que eu havia feito, a minha mãe ia receber um pessoal da igreja. Nós somos de religião católica. E aí a minha mãe não foi me acompanhar, foi apenas meu pai. E quando eu cheguei, já era para essas pessoas terem passado e ido embora. E não, eles estavam esperando eu chegar para chegar junto. E aí eu acho que foi a primeira experiência de fé que eu tive, porque eles poderiam estar em outras casas, que era tipo uma via sacra que eles estavam fazendo. E ainda o padre tirou a comunhão, uma comunhão que ele tinha, para dar em qualquer casa que ele fosse, que ele falou que tinha reservado para dar em outra ocasião, e ele decidiu dar para mim. Nossa. Então eu acho assim que Muito emocionante, né? sinais, isso são sinais que a gente tem no decorrer da vida, né? E passando por um momento desse, ter uma experiência de fé nesse nível, porque foi junto. Eu chegar de Bauru, eu entrar na minha casa com aquele papel dizendo que eu estava com câncer, e tudo tinha dado errado, né? Mas as pessoas da religião que eu frequento e acredito estiveram lá, me receberam, nem sabia o que estava acontecendo, mas o padre sentiu que tinha que me dar aquela comunhão naquele dia. Meu Deus. Em algum momento sua fé enfraqueceu?
Eu acho que a fé não, Renata. Não, não. A fé não. Eu acho que ela só se fortaleceu nesse sentido, porque claro que nem todo dia você tá feliz, alegre, sorridente, contente, né? Você nunca teve um período de negação, então, Acho que durante o tratamento? você diz assim, de eu não querer fazer o tratamento, ou De você não aceitar. Não, Não. não. Porque eu pensava o seguinte, o tratamento é o que eu preciso fazer para ficar boa. Então, tá com medo? Vai com medo. Vai lá e faz. Porque quando você é mãe, você tem um amor que não é só seu. Então eu pensava nos 3 corações que eu tenho fora do meu peito, a todo momento. Então, sempre coloquei eles à frente, digamos assim. O meu desejo, não que eu por mim, eu iria me abandonar, não sei. Mas por eles existirem na minha vida, então em nenhum momento eu me permiti essa coisa de não quero, não vou, não. Sempre foi. Mas muitas pessoas não aceitam, né? E você, Rô, como que foi para aceitar essa primeira quimioterapia? Olha, eu acho que por eu fazer tudo no particular, eu já acompanhei outras pessoas em hospitais públicos, né? E Já me acompanhou? já acompanhei, mas eu vejo Eu sou um assim, ser aleatório, não tinha caso de câncer, então eu caí de paraquedas. Conta porque você já sabia, né? Eu não. então, eu acho assim, foi uma tratativa muito assim, um acolhimento assim, fora do comum, sabe? Que às vezes eu fiquei revoltada, às vezes me deu revoltas gente, eu sou um ser humano igual qualquer um outro. Por que não ser, por quê? Só porque ali é um hospital particular? Por que não? A doença, ela é comum para todos, sabe? Sabe? E eu vejo assim essa diferença. Até no caso que a Diana mencionou da igreja, eu tive um episódio que eu fiquei muito triste, foi muito negativo. Porque assim, as pessoas te veem de lenço, eu não conseguia nem ficar dentro de casa sem o lenço, quando meus cabelos caíram. E assim, a pessoa te vê de lenço, as pessoas nem sabem. O que as pessoas olham e vê você? Você tem câncer? Nossa, você está com câncer? Aonde é o seu câncer? E assim, eu vejo que até dentro da própria igreja, sabe? Então eu acho assim, é numa rua, é numa loja, as pessoas te veem, as pessoas correm até você. Eu gosto das crianças nesse sentido, que eles olham assim pra você. Tia, você é careca? Eu não tô careca, mas por quê? E eu acho que hoje em dia é tão natural. Hoje em dia você vê assim, tem pessoas que usam o cabelo do jeito que querem e nem por isso tem câncer. Tem pessoas que raspam a cabeça e não tem câncer. A gente até passou, a gente teve lá na rede uma voluntária que foi lá dar aulas pra gente de artesanato e ela era com a cabeça raspadinha, bem. A primeira vez que eu vi ela, eu achei que ela tinha câncer. E ela falou: não, é uma opção minha. Então, assim, gente, que mundo nós estamos, né? Gente, olha aí, a era digital, olha aí, gente. Já era para as cabeças estarem um pouco mais evoluídas em relação a isso, né? E assim, a quimioterapia em si é dolorido o tratamento. O tratamento é muito dolorido, é muito difícil. É só quem passa para falar, sabe? As pessoas que não passaram por uma quimioterapia não sabem o que é, sabe? E nem deveriam Você tinha falar. catéter? Não sabia que existia.
Eu também não tenho, não uso, e hoje, por ter a cirurgia feita do lado direito, só posso ter acesso no braço esquerdo, né? E realmente isso é muito dolorido, porque as veias vão ficando Vão cansadas, ficando. saturadas, Essas informações eu passo, olha, para quem eu vejo, eu passo. Então, assim, nossa, eu fiquei, quando as meninas falaram desse podcast, eu falei, nossa, que legal, a gente vai poder, né, falar, se expressar. falar. É assim, gente, olha. Para quem tá assistindo, para quem for, sabe, compartilha, 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 compartilha para chegar, sabe, para muitas pessoas, porque também eu acho assim, a falta de informação. A falta de informação sabe, eu cheguei aí, né, como eu falei, com uma pessoa em uma rede do câncer de uma outra cidade. E a pessoa foi né, para fazer o cadastro. E eu tava junto, né? Que no, eu que levei a pessoa, então eu fui só para dirigir, mas aí eu fiquei curiosa, porque eu participo da rede do câncer da minha cidade, e eu fiquei curiosa para saber como que era. E eu entrei junto com a pessoa. E assim, aí a pessoa falou assim: ah, você vai começar a fazer a quimioterapia, vão te avisar quando você vai começar a fazer a quimioterapia, aí é no hospital tal. Aí a gente vai fazer o seu cadastro, aí a gente te avisa para você vir pegar o suplemento. Aí a pessoa perguntou: vocês fornecem cesta básica também? Não. Aí eu fiquei curiosa. Eu falei, mas vocês ajudam com mais o quê? Vocês. É só o suplemento. Porque é só isso que a pessoa pode tomar. Ai, Então, assim, eu sabia, eu tinha conhecimento, eu tinha passado, mas eu fiquei assim, aí eu falei assim, mas não dá Gatorade? Não, Gatorade não pode, o Gatorade, entenda, não é um suplemento, o que vai ajudar ela nas quimioterapias é o suplemento, ele é tipo um leite, sabe? Vem assim, assim, assim. Eu falei, ah, tá, então é só com isso. Aí eu falei, mas aqui não tem psicóloga? Não, é lá no hospital. Não tem nutricionista? Não, é tudo no hospital. E é de uma cidade para outra também. Então, assim, ali na cidade não tinha nenhum amparo. Aí, assim, a pessoa recebe essa notícia, recebe que vai fazer. Aí, assim, cada um é cada um tem um sintoma diferente. Exatamente, é esse ponto que nós queríamos chegar. Cada Cada um um tem um sintoma sente um sintoma diferente. diferente. E as pessoas que não entendem, que não, sabe, já falam, olha, porque minha parente fazia quimioterapia, chegava, vomitava, ela, tudo que comia, vomitava, tudo que... Gente, você assusta, e não é assim. Mas por quê? Nós somos condicionados pela sociedade a Sim. pensar desse jeito. Você liga, pega lá um stream, né? O Netflix, por exemplo, você vai assistir um filme que fala de câncer, eles romantizam tudo, Sim. né? De uma forma que passa que o tratamento é só isso, que você tá morrendo, porque eles querem ter audiência em cima da desgraça alheia, digamos Sim. assim, né? Então eu também, eu tinha medo, porque eu não tive outros casos para servir de parâmetro ou referência na minha família. O médico até falou que eu sou uma exceção, porque eu não, no meu caso, ter uma vida razoavelmente saudável, ter amamentado meus filhos no peito. Então, eu tive a infelicidade de ser diagnosticada com câncer, porque não é genético também. Minha mãe, tias, outras pessoas próximas assim da minha família eu não tive contato com quem estava em tratamento. A referência que eu tinha dentro da minha cabeça são essas coisas que a televisão faz a gente, né, goela abaixo. sim. E eu tinha medo também, muito medo, porque para mim era isso, eu ia chegar lá, ia ficar passando mal. E aí eu pensava comigo, eu falava, nossa, eu tava amamentando, eu tô pesando 56 quilos, eu sou um cisco de gente, aonde eu vou parar? Eu vou morrer. É isso que eu Sim. pensava, por conta disso, das coisas que a gente vai criando, os fantasmas que nós vamos criando na cabeça
por conta dessas coisas. Mas é que a gente adquire uma força que vem de Deus, que eu falo, que a gente vira um leão. Depois da primeira quimioterapia. Verdade. Não é, meninas? A Ronise falou algo muito importante. Eu vou até olhar para a câmera para falar isso. Gente, questionem o médico de vocês sobre tudo. Sobre opções de tratamento, sobre possíveis pesquisas, né, Di? Eu queria muito que a Diana falasse sobre isso depois, porque eu acho isso muito importante. Questionem sobre tudo. Referente ao catéter, eu fiz o meu primeiro ciclo, doía muito, eu sentia muita dor no braço, muita dor. E eu não sabia do catéter, que podia pôr catéter. A Camila que me falou do catéter. Aí eu questionei o médico, ele, não, a gente pode pôr. Falei, meu Deus, eu fiz um ciclo inteiro sentindo muita dor. Se eu soubesse, né, tinha questionado antes. Então, questionem tudo sobre opções de tratamento, sobre o catéter, sobre tudo. E pesquisem, né? É muito importante pesquisar, né? Às vezes a gente não tem estrutura emocional para pesquisar, pede para alguém pesquisar para você sobre opções de tratamento, sobre tudo. Porque a informação é ouro nesse período. Isso é interessante que a Rê falou sobre pesquisa. Se você tá vendo que você não tem emocional suficiente para pesquisar, peça para um parente, para um amigo pesquisar e se informar, porque tem várias opções legais aí que dá pra gente aderir, né, no nosso dia a dia, na nossa experiência, porque... Mas esse pesquisar, gente, não é como o Dr. Google. Não, Não é como o Dr. Google, hein? Pelo amor de Deus. No É porque caso a gente aqui, a fica- rede do câncer, a gente sabe que eles são detentores de muitas informações, porque como eles estão diretamente ligados a todo tipo de paciente oncológico, então eles também têm muita informação. Sim. Quais são alguns remédios que a rede pública pode fornecer para a gente numa necessidade? Se não é fornecido, onde a gente pode procurar? Juridicamente, quais são alguns direitos legais que a gente tem, né, quanto Isso. paciente oncológico. Quanto Então, a eu acho isso- que essas informações são muito importantes, né, de Sim. serem divulgadas. Quanto isso, essas informações a gente precisa realmente. E digo assim também, não de uma maneira negativa, mas assim, você tá passando com o médico, se você não sente confiança, se você não sente, procure outro, procure uma segunda opinião, uma terceira opinião, sabe? Até você se sentir confortável para aquilo, até você se sentir, sabe, bem. Na verdade, eu comecei com um oncologista, hoje eu estou com outro oncologista. Né? Então, assim, algumas coisas que eu via que não estava batendo, porque se fosse, eu já teria feito punção nas duas mamas. E eu falei, não, a gente tem um amigo médico, e ele sempre falou pra gente, sempre procure opiniões, procure a opinião de outro especialista, sabe? Não quer, a minha opinião é essa, mas procure. Então, eu fui procurar outras opiniões e acabei que eu troquei de médico. Então, assim, e eu vejo com as meninas também esse negócio de trocar de médico, que às vezes tem médicos que cuidam mais de alguma coisa, mais de outras. Então, assim, a gente sabe, a gente conhece o corpo da gente, o organismo da gente. Então, assim, você tem que se sentir confortável, você tem que se sentir bem. O autoconhecimento do corpo da gente faz com que a gente percebe que tem algo errado ali. Então, isso é muito importante também. E é importante a gente questionar. Com certeza. Perguntar para o médico qual opções, você me dá as opções que tem, que eu possa enfrentar. Então a gente deixar tudo anotadinho ali no papelzinho mesmo, não ter vergonha de levar o papelzinho, porque a gente acaba esquecendo, né? E perguntar para ele, olha, tem opção disso? O que seria melhor no meu caso, né? Que aí vai estar esclarecido. Questionem tudo. Na dúvida, questione. Hoje eu queria que você falasse a respeito da pesquisa. Você é paciente paliativo? Então, Renata, o meu caso é assim, a minha quimioterapia é paliativa. Você pode falar pra gente? Porque Claro. tem muita pessoa que fala paliativo e fala, meu Deus, Vou morrer. né, eu vou morrer. Sim, E, gente, sim, não sim. tem nada a ver, É nada que a ver. assim, existe o médico do paliativo, Do né, Rê? paliativo. Sim. Eu estou no Que paliativo. aí. Eu também. Né? Sim, sim.
que aí ele vai tratar de algumas questões emocionais e físicas, né, Rê? É um conjunto Isso, todo ali. isso. E você é encaminhado. A minha quimioterapia, ela é classificada como paliativa por quê? Eu tive o câncer em 2019, fiz todo o protocolo do câncer de mama, terminei, fiz a cirurgia, mastectomia radical na mama direita, depois fiz 25 sessões de radioterapia. 3 meses depois que eu havia terminado, começaram a aparecer pequenos cistozinhos ao redor da cirurgia, né? E o médico, o meu oncologista, ele não queria acreditar que pudesse ser alguma coisa relacionada ao câncer, porque com o exame clínico, né, ali, olhando visualmente, ele achava que não tinha características nenhuma de ser câncer, por ser redondinhos, esbranquiçados, né? E aí, depois, quando fechou o ambulatório aqui em Lençóis, eu fui encaminhada pro hospital lá da outra cidade novamente. Eu passei por outro oncologista, que na hora que ela olhou e viu que eu já tinha feito um ultrassom, que no ultrassom não tinha uma visão ampla porque é cutâneo. Ela pediu para fazer um punch e fez lá de novo a biópsia e deu que era o carcinoma que tinha passado para a pele. Então, eu tive essa recidiva. Eu não tenho uma metástase, né? Eu tive a recidiva. E aí, qual é a alternativa no hospital público? Você retomar as mesmas quimioterapias que você já tomava no primeiro protocolo. Eles tentaram por 1 ano fazer com que eu tomasse uma quimio em comprimidos. Então, eu tomei um medicamento lá, que até uns meses ele fez um efeito, mas depois que foi chegando perto de 1 ano, ele já não estava mais fazendo efeito. Fui percebendo que foi aumentando o número de pequenos nódulos e os tamanhos também. E aí eu voltei a fazer a quimioterapia, né, venosa, tomando as químios brancas, que eram do mesmo primeiro tratamento. Então, um ponto negativo do SUS é isso, é que eles não têm uma ampla, né, um amplo, como eu posso dizer, opções mesmo. É um pouco limitado, né? Isso, é mais limitado. Então, não existem muitas opções de remédios que são liberados para ser ministrados Sim. no SUS. E aí, quando eu voltei a fazer uso dessa químio branca, né, o Taxol no caso, abri uma pesquisa clínica para o tipo de câncer que eu tive. E aí, essa pesquisa clínica, como funciona? Os laboratórios, eles firmam um convênio com os hospitais e recrutam pessoas para fazer uso experimental desses remédios, para esses remédios poderem ser incluídos no mercado depois que aprovados, né? Então, depois de toda a pesquisa que é feita em laboratório, de outras formas, aí quando é aprovado, tem que ser testado nos seres humanos. E é o que a gente não sabe. É que existe pesquisa para muitos e muitos e muitos tipos variados de câncer. Então, isso é legal de você questionar e perguntar para o seu médico, né? Tudo pelo SUS, né? Tudo pelo É bom a SUS, gente ressaltar. exatamente. Então, esse Pelo recrutamento que eles fazem, você passa por uma bateria de exames, primeiro para comprovar se realmente o tipo de câncer que você teve se enquadra no remédio a ser usado. E aí eles fazem uma distribuição, que é o computador que faz, porque a pesquisa eles colocam um medicamento novo versus um que já existe no mercado. Então você pode cair em qualquer um dos braços que eles falam, né? E eu tive a sorte de cair no medicamento novo a ser testado. E então já faz 2 anos que eu consegui fazer parte dessa pesquisa. Eles me dão todo um amparo também, um acompanhamento, fazem exames de imagem, né? O qual, pelo SUS, a gente sabe que é muito mais demorado e difícil de fazer. Então, a cada menos de 2 meses, eu repito esses exames, que eles vão acompanhando a evolução do tratamento ou da doença, no caso. Sim. Ai, que legal. Quer falar alguma coisa, Rê?
Vamos para a próxima pergunta. Sabatina. Vamos falar agora um pouquinho da importância da rede de apoio. Olhando para o início da jornada até agora, que mensagem que vocês gostariam para deixar para quem está iniciando o tratamento hoje? Olha, primeiramente, câncer não é sentença de morte. Acho que essa frase, ela tem que ficar ali, gravada. Essa frase precisa correr, precisa percorrer o mundo, As pessoas precisa precisam tomar posse tomar disso. posse, sim. Câncer não é sentença de morte, gente. Principalmente hoje em dia, nos tempos que estamos. Igual todo mundo, né? Escutou a Diana falando da pesquisa. Olha só. Quer dizer, se existe uma pesquisa, estão fazendo, né? Testes, às vezes Melhorando. estão melhorando. Então, assim, não é assim que tá parado. Tem a doença, aí você trata com aquilo que tem e pronto. Se a pessoa resistir bem, se não resistir, amém. Não é assim, sabe? Então, a gente vê. E o mais interessante, numa rede pública. Sim. Numa rede pública. Então, assim, quantas oportunidades você não tem de ir para essa pesquisa? Porque, assim, o câncer que eu tive foi, o médico falou para mim que simplesmente apareceu. Não foi genética, fiz exames e nada. Simplesmente ele apareceu. Então, assim, eu acho assim, a gente tem que também ter a cabeça. Eu acho que, sabe, 80% a cabeça da gente. Porque eu lembro que quando eu fazia quimioterapia, dia que eu vinha embora tranquila, numa boa, eu ficava de boa. Tinha lá tudo. E o dia que eu pensava, que eu pensava que aquele dia eu ia vomitar, aquele dia eu vomitava. Era uma coisa. Eu pensava, aquele dia eu vomitava. E assim, é tudo. É a mente, é a cabeça. Sim. Você ter fé, sabe? Importante. Primeiramente, tenha fé em Deus, né? E pensar também o porquê aquilo está acontecendo comigo, sabe? O porquê isso está acontecendo comigo. Teve uma vez uma conversa nossa, umas piadinhas nossa, que a Diana falava, não sei o que a gente tava falando lá, de viajar, de sair, que a gente precisa aproveitar a vida, não sei o quê. Apreciar. E falando que a Diana saía muito, aproveitava. Aí ela falou assim, mas eu queria estar trabalhando. Se eu não tivesse, eu queria. Aí ainda a gente brincou com ela. Se você estivesse trabalhando, você não ia viajar, você não ia passear, você não ia aproveitar a vida. Não ia ter conhecido a gente. Você não ia ter conhecido a gente, isso daí, né? Prioridade. Mas são oportunidades. E aí, a gente não. Ela pode até não saber. Pode até não chegar até ela. Mas ela é exemplo para muita gente. As pessoas Exatamente. podem, assim, sei lá, algum vizinho. Nossa, mas ela viaja, ela sai, ela posta. Nossa, né? Não, E vocês são exemplos pra gente, né? a mim, Porque principalmente. cada um com o seu jeitinho isso, tem de viver. aquilo. aí. Então, assim, gente, não é só porque você tem câncer que você vai se isolar numa cama. Você vai do hospital para casa e na cama, da cama para o hospital, do hospital para. Não é assim. Sabe? precisa O que você precisa? Sabe? Respirar puro, conhecer lugares. Às vezes o que a gente precisa é desapegar de bens, desapegar da matéria, de materiais, dessas coisas e viver a vida, sabe? Muitas vezes a gente se reúne para tomar um sorvete. Tomar um sorvete. Sabe? Um sorvete. O que é um sorvete que a gente vai ali tomar? Eu acho que tem uma frase que eu não vou lembrar quem é o autor, mas enfim, só que eu peguei ela pra mim, eu já roubei dele. Que diz assim, que um dia eu vou morrer.
mas todos os outros eu vou viver. Então, se hoje eu levantei, eu coloquei meu pé no chão, eu respirei, eu não estou sentindo nenhuma dor que me limite, que me deixe deitada lá na cama, então eu tenho que apreciar, honrar essa vida que Deus, o universo, tá me dando, tá me proporcionando. Então eu levo isso para mim que eu sou uma pessoa extremamente abençoada, muito abençoada. E aí eu faço uso dessa bênção. É isso que eu levo para mim. Sim, e a gente não pode desanimar. É difícil? É difícil, sabe? Mas É não é dolorido. impossível. É dolorido o tratamento. O tratamento em si é muito dolorido. Eu acho que para mim, Ronise, eu acho que a parte que mais pegou em mim dessa dor, desse dolorido foi foi a queda do cabelo, foi raspar o cabelo, foi ficar careca. Então, essa parte pegou muito. Mas, fora isso, o que é um cabelo? Sim. Diante de tudo que Né? a gente passa, né? A gente, nossa, o que que é um cabelo, é um né? O que é um Meu cabelo? Deus. Só que a gente só conclui isso depois que você tá lá. Depois que... Depois que a gente Sim. já tomou a química, Isso. que as veias ficam finas, ficam fracas, Sim. que a gente bebe um monte de água e nada recupere. Porque afeta todos os aspectos da nossa vida, não a só a gente- autoestima. Sim. né? A gente fica com sequelas. Eu fiquei com Fica. sequelas. Eu tô aqui, mas eu tô morrendo de dor. Eu tô morrendo de dor. E eu não tô querendo tomar o remédio porque eu vou participar de um evento na igreja. E aí, se eu tomar o remédio, eu vou só dormir. A gente adapta, a gente E- vai adaptando conforme a realidade da gente, Vai conforme... dançando conforme a música. vai dançando conforme a E isso é música. muito pessoal, porque eu, no meu caso, eu não tenho isso que a Ronise sente. Tanto que o médico, quando ele foi me explicar sobre a cirurgia, o tratamento, ele falou das limitações. Ai, você não vai mais poder carregar seus filhos no colo, então você vai precisar de ajuda para colocar eles na cadeirinha do carro e tirar. Você não pode fazer esforço físico, varrer casa, limpar chão. Só que o que acontece? Eu fui vendo os meus limites e, de acordo com os meus limites, eu fui ampliando. E eu sou uma pessoa independente, eu moro sozinha com os meus filhos e sou eu quem cuida da minha casa, dos meus filhos. Sim, eu limpo o chão, sim, eu lavo. Mas o que é isso? São os meus limites. Eu não tenho problema de inchaço, de edema, nada disso. E então a minha bênção, que não é a bênção da Ronise, porque eu peguei tudo pra mim, Sim. não tenho dor. E eu estou com dor porque eu soltei a água do tanque e peguei a vassoura e fui lavar a E eu fico calçadinha. impressionada, porque comigo não é assim. E por isso eu tô com dor. E aí eu tenho que tomar 2 medicações. Mas se eu tomar, eu vou só dormir. E aí eu tô optando por ficar com dor pra passar o final de semana porque eu quero participar Sem desse dormir. evento. As E escolhas. aí eu sinto dor. Ou eu tomo remédio, fico sem dor e durmo, ou eu sinto dor. Então, eu tô optando por sentir a dor. Então, é assim, só que assim, ninguém sabe que eu tô sentindo dor. Vocês sabem o que eu tô falando. Mas eu vou estar lá no meu evento e ninguém sabe. Ninguém sabe até o quanto eu tô sentindo. Mas eu vou estar lá, aproveitando, fazendo. Eu já quis muito ter feito isso há anos atrás e não tive oportunidade. E como eu tô vivinha da Silva aqui, o câncer não me matou. Eu vou lá participar do meu evento, que vai ser maravilhoso. E é isso, e viver a vida, gente, viver a vida. Oh, mas tem gente que se entrega, né? Que nem você falou da sua sogra. Tem uma parente. É uma parente se que entrega. se entrega antes mesmo de começar o tratamento. O que Gente. vocês diriam pra essas pessoas? Eu diria que essa pessoa que se entrega, ela vai morrer. Meu Deus. Sim, bem assim, bem radical. Nossa, que Bem assim, radical. Foi essa nossa pessoa que se amiga. entrega, ela vai morrer. Rebelde. Vai. Ela tá rebelde hoje, pessoal. Gente, tem uma dica pra vocês. Vocês não assistam esse podcast. Enfim, Mas se Não se vocês entreguem. se tem a intenção de se entregar, não assiste. Mas isso Assiste pra não se entregar. Mas eu tô sendo radical por quê? Porque realmente não tem que se entregar.
Não. Não Pra tem. nada na vida, na verdade, não só Gente, pra quem o que passa é? pelo câncer, né? Vocês já chegaram a ver o que que é um câncer? O que que é ali? Poxa, você vai deixar isso daí? Olha o tamanho nosso, olha. Você vai deixar aquilo ali Mas aí te levar? demora, né, pra virar a chavinha, assim, eu falo. Porque até a gente passar, porque existe vários processos. A gente recebeu o diagnóstico, ficamos em luto, teve o choro, teve a negação, tudo. É até a gente chegar na nossa Então, estação normal, Mas, né? Regiane, veja bem, recebeu o diagnóstico. Poxa, eu tô com câncer. Mas tô com câncer qual? Tamanho? É agressivo? Não é agressivo? É isso, é aquilo, é não sei o quê, não sei o quê. Peraí, deixa eu ir lá ter com um médico. Eu vejo assim, Ronise, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não posso passar. E são pessoas, e tem pessoas que são muito inacessíveis. Eu vejo dessa forma, que quando acaba acontecendo isso, é por a pessoa não permitir. Pode até ter uma rede de apoio que esteja ali, né? Falando de rede de apoio, que são as pessoas que estão diretamente ligadas a gente, né? Normalmente pais, né? Ou filhos, enfim, as pessoas que estão mais ali, ou de repente amigos também, que nem são parentes consanguíneos. Mas a pessoa é tão fechada, tão inacessível, ou tem uma cabeça tão limitada, que como é que você vai ajudar quem não quer ser ajudado, quem não permite-se ser ajudado? Por isso mesmo é o que eu falo. Se você não abrir, se você não, sabe? Por isso que eu falo, a pessoa precisa abrir a cabeça, precisa ver que isso daí não é sentença de morte, não é porque você tá com câncer que você vai morrer. Não deixa a sua cabeça pirar. Não deixa. Vai atrás de informação, Sabe, vai atrás de né? informações, De outras coisas vai também. conversar com pessoas que já passaram pelo câncer. Nós estamos abertas, Com certeza. nós temos as nossas redes sociais. Procura conversar com a gente, procura. Olha, eu sigo uma médica lá de Portugal. Nossa, às vezes eu pergunto as coisas para ela. Então, assim, vamos nos informar, vamos, sabe? Às vezes a pessoa chega até. A gente até teve um amigo nosso, né? Que chegou a falecer, que era lá da rede do câncer, mas ele faleceu, mas não foi de câncer. Que é o sonho de qualquer pessoa que Não foi de câncer. Então, assim, as pessoas morrer de outras coisas. As pessoas morrem, óbvio. Mas Né? as pessoas morrem. Gente, às vezes nós temos o tratamento, outras pessoas da família morrem. E não é assim. A gente precisa lutar. A gente precisa amar viver, amar a vida, amar tantas coisas lindas que Deus faz. Nós precisamos, assim, no caminhar da gente, observar a natureza, observar. Nossa, essa época que a gente passou agora aqui dos IPs, que coisa mais linda, sabe? Apreciar a vida, Momento, né? sabe? Os É uma momentos. jornada, né? A gente tá aqui para uma Com jornada. a nossa família, com os que a gente ama, né? E às vezes a gente fica ali pensando na doença, às vezes a gente fica ali só trabalhando, tô trabalhando, a hora que eu me aposentar, eu vou curtir a vida. Mas a gente nem sabe se a gente vai chegar a se aposentar. A vida é um sopro, é um instante, é um minuto. Vamos As aproveitar pessoas a vida. resumem a felicidade a uma chegada, a uma linha de chegada. E eu acho que a gente tem que mudar esse olhar, essa concepção das pessoas, porque a felicidade não é lá a linha de chegada. A felicidade é todo o trajeto, toda a jornada, todo Olhar o pra trás percurso. e ver, olha lá, minha Isso. felicidade de ontem, olha minha Isso. felicidade de hoje. Lembra daquela reunião que nós participamos, que a Lívia também perguntou pra gente, né, dos objetivos que a gente tinha. Muitas vezes a gente coloca metas muito grandes e distantes da nossa vida. Isso é motivo de frustração. Então, isso que a Rê está falando, a gente reconhecer nas pequenas coisas as nossas vitórias diárias. Isso é muito importante para as nossas emoções, né? Para manter uma cabeça saudável. Porque às vezes as pessoas falam assim: você é uma pessoa saudável, Renata? Aí você pode responder: eu sou, porque eu como legumes, frutas, alface, eu caminho, tal. Tá, mas aí eu pergunto, você fala coisas saudáveis? Você assiste coisas saudáveis?
Você se relaciona em ambientes saudáveis, porque é nossa responsabilidade, né? Sim. Autorresponsabilidade olhar e enxergar essas coisas. Se você tá num ambiente tóxico, é você que tem que sair, dar um jeito de sair, Sim. né? Porque muitas vezes a gente tenta mudar as pessoas, mas é em vão, porque a única pessoa que a gente consegue mudar é a gente mesmo, né? Em relação a algumas coisas. Então eu vejo e penso, você me perguntou como que eu me mantenho, né? Eu vou me abastecendo, me alimentando dessas coisas, sabe? De reflexões que eu faço, de coisas que eu leio, das pessoas que cruzam o meu caminho, da vivência dessas pessoas. Posso olhar e falar assim, nossa, o que que é bacana? O que que eu posso enxergar de legal na Regiane? O que eu posso enxergar de legal na Renata? Nossa, a Renata falou uma coisa que eu fiquei refletindo lá em casa, né? Sobre isso. Então, eu acho que a gente tem que se nutrir das coisas que são positivas e boas, que vão cruzando nossos caminhos e aparecendo no decorrer. E isso é muito bom. Com Então, certeza. acho que por hoje é isso, né, Rê? É Por isso. hoje é isso que a gente quer deixar para vocês. Quero agradecer muito vocês, meninas, pela paciência, pelo carinho. Nada, Ângela, você fez uma parte de perguntas. Eu vou Você preparou? Aham, preparei. Pode ser? Pode. Então tá Pode bom. ir pra Então. ela? Aham, pode Faz a ir pra ela. chamada, deixa na Tá. câmera dela, senão na câmera dela. Deixa eu Isso. só pegar aqui, que aí eu já... Porque eu gostei. Quando eu falei que a gente pode ir finalizando, era só pra ir encaminhando já pro, Ah, tá. pro Então final. tá bom, então. Então vamos lá. Eu não consegui ler, eu fiquei assim. Falei, meu Deus, eu tenho óculos. A Rê Uma luzinha, precisa de uma luzinha. não é que a Rê fez, dilatou a pupila É hoje, meu Deus. Então tá difícil. Mas é que é bom porque a gente fala bastante, você percebeu, né? E aqui tem conversa, ó, pra render. Tá dando 1h07. Meu Deus, passou que eu nem vi. Bastante. Então, pra finalizar, né, Rê, vamos fazer as perguntinhas pras meninas? Vamos fazer um momento descontraído, uns momentos de papos de reis. São 3 perguntinhas. São 3 perguntinhas e é do pessoal de vocês mesmo, fora do tratamento. Ou se vocês quiserem responder dentro do tratamento também, Também. né? Pode ficar à vontade. Quais eram os seus ídolos na infância? Xuxa, Ayrton Senna. E o seu, Rô? Nossa, acho que eu já vou. Como que era? Menudo. Ah, Legal, né? Polegar, eu sou do Brasil mesmo. Ai, então você já é mais. Madonna. olha. Nossa, que você moderna. Viu? Que ponto. Qual que é a segunda, Rê? Agora a segunda. Se vocês pudessem lembrar de apenas uma lição para levar para a sua próxima vida, qual seria? Olha, eu vivo me perguntando isso para mim mesma responder para mim. Então sempre eu pergunto, Ronise, você passaria por tudo isso de novo? E aí? Se você pudesse escolher, por exemplo, se eu falasse assim, olha, você quer passar por tudo de novo? Né? Aí eu falo assim, olha, é dolorido, é muito dolorido. Eu não queria passar por tudo de novo, mas eu queria ter toda a experiência que eu tenho hoje por causa de tudo que eu passei. A maturidade. Sabe? Eu não digo assim a maturidade, eu digo assim, eu sou uma outra pessoa, uma outra Ronise, eu sou uma, sabe? Hoje eu enxergo as coisas de uma maneira diferente. E eu sei que se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não enxergaria, sabe? Sim. Eu acho que eu teria pena de mim. Eu acho que eu teria pena de mim, daquela lá. Eu acho que hoje eu tô muito melhor, sabe? Eu tô, nossa, em tudo, sabe? Em tudo. Eu tive uma grande dificuldade também. Eu acabei
me acertando há pouco tempo, mas muita dificuldade para aceitar o meu cabelo, muita. Eu precisei passar com um psicólogo, nossa, foi horrível. Eu não me aceitava com esse cabelo, eu não me aceitava. E aí, assim, aí eu fui fazendo um tratamento com o psicólogo e eu preciso. E hoje em dia, para mim, eu tô tão satisfeita, sabe? Então aí assim, poxa, o meu cabelo, então peraí, eu não vou voltar lá atrás. Eu não quero fazer aquilo lá atrás. Então, peraí, hoje em dia, com tantas coisas, nossa, eu quero assim, eu gosto assim, eu vou ficar assim, eu tô me sentindo bem assim. Então, hoje em dia, eu me sinto bem assim. Vai se sentindo bem, né? E tá linda. Tá Não sei lindo por mesmo, quê, Rô. Eu se falo sentia isso mal, de- tá linda. Eu falo direto isso pra ela. Se você pudesse lembrar de apenas uma lição para levar para a próxima vida, qual seria? Apreciar o hoje. Cada minuto do hoje. Porque a única coisa que a gente tem concreto é o hoje. O amanhã ainda não existe e o ontem já passou. Se você tá muito feliz hoje, aprecie o hoje. Se você tá muito triste hoje, aprecie, porque é passageiro, tudo é passageiro. O bom e o ruim. Que linda. Muito bonito, né? Para finalizar, você pode apenas se descrever em 3 palavras. Nossa. Deixa eu escrever em 3 palavras. Nossa, pode falar. Posso falar? Pode falar, nossa. Descontraída, inteligente. Descontraída, inteligente e versátil. Nossa. E modelo. Acho que amiga, sincera e extrovertida. Muito. Meninas, muito obrigada por vocês compartilhar as suas histórias de vida com a gente, com todo mundo aí. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente agradece também muito o convite. Eu acho que foi descontraído e conseguimos passar a mensagem que era a proposta. Com Obrigada, certeza. meninas. Vocês também. Eu agradeço e, né, e deixo aí, se quiserem procurar a nós nas redes sociais, né, procure uma rede de apoio, procure informações que Redes sociais, @DianaFormosa, Diana.Formosa, no Isso aí, Instagram. o seu. Rô. Ronise_grava. É isso aí, gente. Juntos. Somos mais fortes. Então, esse foi o episódio de hoje, galera. Espero que tenha tocado vocês de alguma forma, né? Tenho certeza que vai. Sim, juntos Então- a gente somos mais forte. Curte o nosso vídeo, compartilha. E até lá, continue lutando. Isso.